Ó, aqui, fala com a tia Nini. Ei, Malu! Karine! Estão brigando aqui, tá, na TV. Ixi, cada um quer um programa aí, é? É um filme. E que senhora não vai ter tablet não, Malu, deixa o controle aí. Você passa amanhã no tablet, Gab. Você sabe que você tá errado. Pode parar. O que mais? As minhas bochechas deram uma crescida, não foi? Mas aqui só se come farinha. Ah, é? Nossa senhora, tudo é com farinha. É pão, é carne e farinha. Carne e farinha. É mesmo. Não E as frutas são boas? é difícil assim, né? Não é muito barato. Não tem em todo canto, não tem toda fruta. Tem mais maçã. Tangerina até que tinha muito, né? Mamão é difícil. Mamão, na cidade maior acho mais fácil, mas nas cidades menores nem tem. Essa coisa no lado é do frio. Que coisa? Que tá
vermelho aqui em cima. Parece é. queimado. Deve ser. Do frio. Sim. Melhorou aí a temperatura? Ah, mais ou menos. Hoje até que tá sol, mas tá frio de todo jeito. Ontem mesmo com sol tava 14, depois subiu pra 17. Por aí. Vem, Malu, falar com o Tianinho. Foi ótima essa Brincaram, temporada foi aí. muito Até a longe, Malu essas já tá crianças. falando português, tá bom demais. Tá falando muito português, demais, bem mesmo. É? Falando um monte de coisa. Ontem eu botei o condicionador na mão dela, ela disse, isso aqui é suficiente. Foi? É suficiente. Olha só. Você falou suficiente? Tava lá na caixinha da memória, o português. Era, Malu? Fala aqui em português pra Tianine. Fala. É Tianine, como Malu. tá você? Oh my God, tá esquecendo com a Malu. Ó, Gael. Gael. Saudade do Gael. Gael, ficou muito lindo o seu cabelo. Você ficou parecido com quem mesmo? Eu vou te beliscar também. Era de cache-cache? Esconde e pega. Cache-cache? Esconde e pega. Ah, Malu, para de beliscar, Malu. Para, isso dói, chega. Bicho, que é isso? O voo é no fim do dia? Tchau, dá tchau, Gael. Tchau. Tchau, Gael. Fica com Deus, Amo te vocês. abençoe. Saudade. Tchau, mãe. Tchau, Malu. Tchau, Gael. Tchau, carinho. Foi? Então vamos? Vamos. Argentina. Buenos Aires. Hay milonga de amor, hay temblor de gozar. Argentina. Buenos Aires. El puerto de Santa María del Guanay. Hay milonga de amor, exacto para vos. Argentina. Buenos Aires.
nuestros abuelos trajeron de alguna parte del mundo para convertirla en esta, que es nuestra historia. Gracias de corazón por acompañarnos esta tarde. Buscar hermano más allá que las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol. Ven, que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol. Ven, que los hombres volverán a ser hermanos. Compañero, porque el canto por el amor debe ser esencialmente colectivo. Vamos a cantar entonces, todos juntos. Cuando yo diga, ay, no me llore, compañera, no me llore. Ay, no me llore, compañera, no me llore. Que siempre habrá, y usted va a decir que tiempo mejore, que siempre habrá tiempo mejor. Así no lo va, otra vez. Que siempre habrá tiempo mejore, que siempre habrá tiempo mejore. Bueno, la vida traerá de vuelta donde nos dejó dolores. La vida nos trae de vuelta donde nos dejó dolores. No hay vencedor ni vencido, todo el tiempo luchadores. No hay vencedor ni vencido, todo el tiempo luchadores. Ay, no me llore, compañera, no me llore. Ay, no me llore, compañera, no me llore. Ustedes, que siempre habrá tiempo mejores, que siempre habrá tiempo mejores. La vida según la veas es nuestra gran utopía. La vida según la veas es nuestra gran utopía. Quizás no llegamos, pero camina y camina. Bueno, ay, no me llore, compañera, no me llore. Ay, no me llore, compañera, no me llore. ¡Vámonos! Que siempre habrá tiempo mejores, que siempre habrá tiempo mejores. Para compañera, te digo, compañera, no me llore, yo quiero que ría y ría. Compañera, no me llore, yo quiero que ría y ría. Y llorar junto a mi pueblo, pero siempre de alegría. Y llorar junto a mi pueblo, pero siempre de alegría. ¡Vamos todos! Ay, no me llore, compañera, no me llore. Ay, no me llore, compañera, no me llore. Que siempre habrá tiempo mejores, que siempre habrá tiempo mejores, hombres, que siempre habrá tiempo mejores, que siempre habrá tiempo mejores. ¡Eso! Hola, sí, ahí está. Hasta la victoria siempre, compañero.
Muchísimas gracias, compañeros. Fuertes los aplausos entonces para Juan Cruz. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. E Cristiano. Aquele verme maldito. E o Medo e Delírio em Brasília. Beijo pra eles, né? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro. Valeu, Pedro Daltro. 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 Esse é o episódio dias 184 a 186. Foda-se. Bora passar pano? Não, tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva. Bora. Eu acho que é a água congelada. O IDP do Gilmar. Como é seu relacionamento com o Gilmar? Um dos piores possível, né? Puxa daí, D2. Brasil, uma grande fila de absurdos e confusões. Uma atrás da outra, com o dedo no cu. Com o dedo no cu, caralho. E o judiciário brasileiro, nessa fila de absurdos, brilha e brilha muito. Nesse sentido, poucas coisas são mais icônicas e espantosas do que o evento de lobby, sim, de lobby. O Gilmar em Lisboa. Então atravessemos o Atlântico. Esse é o barulho que faz quando você atravessa. Vamos até Lisboa. O Américo Martins está em Portugal para acompanhar o 11º Fórum Jurídico de Lisboa. Tudo bem, Américo? Bom dia, meu amigo. Irmão, bom dia ao caralho. Calma, vocês estão de cabeça quente. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Estou aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde está acontecendo, como você bem lembrou, o 11º Fórum Jurídico de Lisboa, que é organizado, entre outros, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Vou repetir. Que é organizado, entre outros, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Não tentemos enganar ninguém. Pois é, Gilmar Mendes, via IDP, a Universidade do Professor Gilmar. Com a devida vênia. A empresa do atuante Professor Gilmar, com patrocínio da FGV. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o inquérito da Justiça Federal que investigava um suposto esquema de corrupção, fraude e lavagem de dinheiro envolvendo integrantes da família fundadora da FGV. E não estamos aqui dizendo que uma coisa tem a ver com a outra. De jeito nenhum. Isso quem vai dizer é a justiça. Bem-vindos ao devido processo legal. Isso aqui é só... Um caso hipotético, deixa bem claro. Um caso hipotético. Mas esse é só um dos escandalosos conflitos de interesse que formam o IDP. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde no entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Me trae, me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida
la pluie, à nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Ay, respira y suelta el lamento. Respira, ven y vuélvete el viento. Cada promesa que el tiempo me trae me pone de nuevo a bailar. Nunca me olvido que todo es más fácil, que quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. Pena, penita, pena, ahora tú respira. A gente tem experiências internacionais de regulação de mercado de drogas, principalmente de cannabis, mas no nosso caso seria preciso pensar de modo mais amplo. O que eu costumo brincar é assim, olha, a gente não acha que a gente tem que matar o dono do bar que vende cigarro e nem que a gente tem que matar o garçom que vende cerveja pra gente. Cerveja e cigarro são drogas, mas a gente investiu em educação do consumidor, no caso do tabaco, do cigarro, e o consumo de cigarro no mundo vem caindo muito. A mesma coisa em relação ao álcool, que é uma droga legalizada e que vem sendo regulada de diferentes maneiras. Com relação a drogas, como o tabu é gigantesco para pensar esse assunto, drogas ilegais, né, estamos falando de maconha, de cocaína, que são os dois mercados mais estruturantes, principalmente o de cocaína, a gente tem uma ideia de que isso não pode, não podemos falar nisso. E obviamente, com uma sociedade bem conservadora, os políticos evitam o tema, né? Então, o que acontece hoje na prática? A gente tem um menino vendendo droga na esquina, a gente vai lá e prende esse menino, joga esse menino dentro da cadeia, ele vai para uma faculdade criminal, vai se faccionalizar, vai ficar perto das redes criminais mais fortes e um outro menino vai ocupar o lugar dele. E aí a gente vai ter 2 traficantes ao invés de 1. Na semana seguinte a gente prende esse segundo e o terceiro entra no lugar dele e a gente passa a ter 3. A gente vai há 40 anos amplificando, né, esse mercado, esse exército, né, de trabalhadores criminais. Em nenhum lugar do mundo isso é visto como uma boa política, só no Brasil. E a gente não discute que aquele menino que está vendendo droga, que ele está fazendo comércio, né? Que ele é um trabalhador, muitas vezes hiperexplorado, de um mercado trabalhando noturno, em situação de conflito armado, sem ter nenhuma estrutura de proteção. E a gente acha que esse é o problema, né? A gente está falando de mercados altamente lucrativos que estão no mundo inteiro. A cocaína brasileira está sendo vendida na Europa por 100 euros o grama. Essa mesma cadeia de valores que está matando um moleque brasileiro lá, ou colombiano, ou mexicano, ou salvadorenho, na América Latina, e que está produzindo uma riqueza global gigantesca, apropriada por gente muito grande. Então, ou a gente faz essa discussão, ou a gente acha que é isso mesmo, que tem que ir matando esses jovens, que tem morrido 30 mil, 40 mil por ano no Brasil, há 40 anos, que a gente acha que é isso mesmo. Olá! Vamos de novo, vamos de novo.
en este caso vamos a meter un gol, cortito en seco, en silencio. Fuerte, fuerte, fuerte. Silencio. Bien fuerte. Vamos. 1, 2, 3. ¡Gol! Pero ¿qué pasa? Que nosotros empezamos a hablar. Ustedes no alcanzan a escuchar ni 2, ni 3, hasta ni un cuarto. ¿Sí? Porque ahí nomás empezamos a hablar. Vamos con el último, porque hay otro grupo que está esperando. En este caso vamos a girar mirando allá el otro paredón. ¿Sí? Vamos a gritar chau, cortito en seco ahora. Y silencio, ratito. Chau. Vamos. 1, 2, 3. ¡Chau! No puede. O falatório irrestrito e indiscriminado é moralmente maligno e espiritualmente perigoso. Eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Essa pode parecer uma declaração bastante severa. No entanto, se passarmos em revista as palavras a que demos vazão ao longo de um dia mediano, descobriremos que a maior parte delas pode ser classificada em 3 tipos. Palavras inspiradas pela maldade e desprovidas de caridade para com o outro. Palavras inspiradas pela ganância, sensualidade e amor próprio. Palavras inspiradas pela pura imbecilidade e sem nenhum motivo que não meramente distrair pelo barulho. Allá al frente, mira, podemos observar como una figura simétrica, como 2 personas dándose la espalda, y el cartel nos dice alimento para el alma. Essas são palavras ociosas, e descobriremos, se investigarmos o assunto, que elas tendem a ter superioridade numérica sobre as palavras que são ditas pela razão, caridade ou necessidade. E se as palavras não ditas de nosso diálogo infinito e idiota forem contadas, a maior parte do ócio se torna, para a maior parte de nós, assombrosamente vasta. Todas essas palavras ociosas, incluindo as tolas, não menos do que as egocêntricas e as impiedosas, são impedimentos no caminho do conhecimento unificador do fundamento divino, uma dança de poeira e moscas que obscurece a luz interior e exterior. O resguardo da língua, que é também, claro, o resguardo da mente, é não apenas uma das mais difíceis e minuciosas das mortificações, como também a mais frutífera. Molinos, que sem dúvida não foi o primeiro a usar essa classificação, distinguia 3 graus de silêncio: o silêncio da boca, o silêncio da mente e o silêncio da vontade. Resguardar-se contra o discurso ocioso é difícil. Aquietar a tagarelice da memória e da imaginação é muito mais difícil. O mais difícil de tudo é calar as vozes dos anseios e aversões dentro da vontade.
O século XXI é, entre outras coisas, a era do ruído. Aí já é Chile, do lado de cá. Ruído físico, ruído mental e ruído do desejo. La Serena, estamos na altura de La Serena. Detemos o recorde histórico em todos eles. E não é por acaso, pois todos os recursos de nossa tecnologia, quase milagrosa, foram empregados nessa investida atual contra o silêncio. A mais popular e a mais influente de todas as invenções recentes é nada mais do que um conduíte, por meio do qual rumores pré-fabricados podem fluir para dentro de nossa casa. E esses rumores vão muito além, é claro, da superfície dos tímpanos. Eles penetram a mente e a preenchem com uma babel de distrações, notícias, fragmentos mutuamente irrelevantes de informações, explosões de música coribântica ou sentimental, doses continuamente repetitivas de drama sem catarse, mas que criam um mero anseio por enemas emocionais diários ou mesmo horários. O ruído elevado das orelhas rumo aos reinos da fantasia e do ego de desejos e quereres. Toda publicidade tem apenas um propósito: evitar que a vontade conquiste o silêncio. A ausência de desejo é a condição para o livramento e a iluminação. A publicidade é um esforço organizado para expandir e intensificar os anseios. Expandir e intensificar, isto é, as operações dessa força são a principal causa de sofrimento e malefícios, e o maior obstáculo entre a alma e o seu fundamento divino. Do século passado, a urbanização e os movimentos de contracultura estavam a mil. Tava rolando reforma psiquiátrica com fechamento dos manicômios, novos modelos de cuidado e transformações em peso. E aí, de um lado, a indústria farmacêutica queria aumentar seus rendimentos e via a saúde mental como um mercado pouco explorado.
Do outro, os cabeças da psiquiatria vinham perdendo hegemonia no universo de transtornos mentais com a quantidade de psicoterapias, aquelas conversas mais alongadas entre paciente e profissional mesmo, que não paravam de crescer naquela época. E nesse contexto todo, o argumento de que transtornos mentais eram causados por desregulações de substâncias no cérebro fortaleceria um poder que outras frentes terapêuticas não teriam, o de receitar medicações, que é algo restrito a médicos. Ou seja, esse argumento servia tanto para preservar a carreira e o prestígio de um pessoal, quanto para dar mais din-din para a farma. A indústria farmacêutica é que vai impor um pouco essa denominação de antipsicóticos e antidepressivos, para dar uma vinculação a uma ideia de um medicamento que combate a causa de uma enfermidade. Da mesma forma que o antibiótico, que o anti-inflamatório, que o antipirético, para febre, etc. O sujeito chega assim: doutor, não estou conseguindo dormir. Estou com insônia muito grave já há bastante tempo. Eu posso fazer exames laboratoriais, exames eletroencefalográficos, posso fazer uma polissonografia, eu posso fazer um diagnóstico completo, eu posso medicá-lo, eu posso controlar o transtorno de sono dele, sem nenhum momento ter feito a pergunta para ele: mas o que está te tirando o sono? Ela está satisfeita com o emprego dela? Ela está lá com os conflitos neuróticos dela? Ela está perturbada com a situação social do país? Ela está numa população indígena que está sendo atacada e destruída? Considerando-se o reconhecimento da nossa cumplicidade com o mal no mundo e com o mal que nós mesmos praticamos, talvez perdoar nós mesmos seja a meta mais difícil de todas. Eu vou mexer ali, tá? A primeira metade da vida é inevitavelmente vivida entre a consciência maciça da juventude. Mas fundamental para o sofrimento que chega na meia-idade está a avaliação necessária do que fizemos aos outros e a nós mesmos. Aprender a perdoar a si mesmo é crítico, porém extremamente difícil. O eu perdoado fica livre para avançar, armado com a expansão da consciência que torna a vida muito mais rica. Mas esse perdão do eu, acompanhado de um arrependimento sincero, da recompensa simbólica e depois da libertação, é raro. A maioria de nós não alcança o perdão pessoal, e o elan da segunda fase da vida é seriamente corroído pelas consequências aderentes da primeira. É extremamente difícil, porém necessário, internalizar a definição de graça. Aceite o fato de que você é aceito, apesar do fato de você ser inaceitável. Essa graça impressionante, essa libertação da alma de penetrar mais profundamente no mundo.
Receba, mulher. Então, na hora que tem movimentação dentro, ela se movimenta aqui. Né? Então, é como se fosse uma barcaça em cima do mar, assim, e o mar revolto. Né? A barcaça sobe e não afunda, às vezes afunda, né? Mas é mais ou menos isso que acontece. Olhar para o movimento da Terra, da tectônica de placas, os movimentos que formaram as montanhas, isso nos faz entender melhor essa interdependência que o Humboldt percebia na natureza. E essa interdependência de que o Jurandir Ross está falando. Nos encontros de placas tectônicas, pode acontecer delas colidirem. É o caso, por exemplo, das que formaram a Cordilheira dos Andes. Rui. Rui. Que beleza. Olha que beleza. Nessa colisão, uma das placas é empurrada para cima, dobrando as rochas, enquanto a outra é puxada para dentro do magma. Isso acontece, é claro, em câmera lentíssima. E é um movimento constante, é um movimento que nunca para. Está acontecendo agora mesmo. E essa placa que volta para o interior da Terra, ela vai se fundindo em altíssima temperatura e voltando a ser magma. É como um longo processo de reciclagem. A massa ígnea, que é o magma, é novamente pressionada em direção à superfície e se esfria, virando uma nova rocha. E segundo estudos feitos pelo próprio Jurandir Ross, o soerguimento da Cordilheira dos Andes, que geologicamente até que é bem recente, tem uns 25 milhões de anos, que é pouco tempo. Se você pensar que 25 milhões de anos atrás, o mundo já era povoado por animais, por plantas terrestres.
É um mundo que já é bem posterior à extinção dos dinossauros, que foi há cerca de 66 milhões de anos. Bom, o soerguimento dos Andes foi o que determinou a mudança de direção do rio Amazonas, no Brasil, e de outros rios também da bacia amazônica. Resumindo, a América do Sul está inteira conectada. O Humboldt navegou de canoa pelos rios amazônicos e depois escalou o Chimboraço, sempre buscando as analogias secretas que existem na natureza. Mas ele ainda não tinha como saber que os rios amazônicos eram tão profundamente relacionados com as cadeias montanhosas que ele escalaria. A área da Cordilheira dos Andes é uma área em que a barcaça dura que está embaixo do Oceano Pacífico está migrando para leste, e a barcaça dura que está do lado do continente, digamos assim, sul-americano, se chocam aqui e um entra sobre o outro. E é também o choque entre as placas tectônicas que gera os terremotos. Os conflitos envolvendo terras indígenas aumentaram mais de 6 vezes nos 4 anos do governo de Jair Bolsonaro, em comparação aos 4 anos anteriores, durante as gestões de Dilma Rousseff e Michel Temer. Os dados são do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que divulgou ontem o relatório anual de violência contra os povos indígenas do Brasil. A entidade monitora os dados há cerca de 20 anos. O tipo de violência que mais cresceu foi o de conflitos territoriais. No total, foram mais de 407 casos ao longo do governo, contra 61 no ciclo anterior. Só no ano passado foram 158, um recorde. Já o número de assassinatos de indígenas quase dobrou e chegou a 651 de 2019 a 2022. O relatório do CIMI é feito com dados de fontes públicas, como a Secretaria Especial de Saúde Indígena, o Sistema de Informação sobre Mortalidade e as Secretarias Estaduais de Saúde. O órgão aponta que, além do crescimento das invasões de terra e das ameaças aos indígenas, aumentou também o movimento dos povos para tentar se proteger. Van a entrar y ellos se van a tomar la foto ahí. Así ustedes van a salir refugiados en el agua. Primero hacemos una normal como los que quieren abrazado, y después la segunda ya hacemos levantando las manos, más separados, levantando las manos. Y la tercera la hacemos como si fuera caminando, o como si quieren levantar un pie así, o como usted quiera, pero... More, allá miren. Miren allá al señor. Mira, Morena. Que isso, nego? Caralho, nego.
usar o nosso biquíni que a gente trouxe. Tinha que ser agora também. A gente vai lá e toma um banho. Pode ser. Então, em vez de tomar aqui. Uau! Xixi. Escolho dar meus passos ao seu lado e construir juntos um caminho. Escolho te amar, te respeitar, te ser sincero, te ser leal. Acima de tudo, escolho para nós, e desejo que essa escolha se renove diariamente, a liberdade de seguirmos juntos por vontade, por desejo, por amor. Escolho estar contigo a cada momento, percebendo que cada um deles é único. A alegria, a tristeza, a calmaria, a tormenta, a luz, a sombra, a companhia, a solidão, percebendo simplesmente que tudo passa. Tem a foto do céu. E enquanto tudo passa, escolho permanecer. Por isso, recebo esse anel como um convite de partilha para a nossa travessia, até que a imensidão encontre o mistério. Minha vez. Eu, Caroline Maria Gurgel Dávila, recebo você, Sandro Langer de Almeida e Albuquerque, como meu companheiro. Escolho cultivar o nosso amor e cuidar da nossa família. Escolho dar os meus passos ao seu lado. E construir juntos um caminho. Escolho te amar, te respeitar, te ser sincera, te ser leal. Acima de tudo, escolho para nós e desejo que essa escolha se renove diariamente. A liberdade de seguirmos juntos por vontade, por desejo, por amor. Escolho estar contigo a cada momento, percebendo que cada um deles é único. A alegria, a tristeza, a calmaria, a tormenta, a luz, a sombra, a companhia, a solidão, o divino e o profano. Percebendo simplesmente que tudo passa. Damn, hold it.
E enquanto tudo passa, escolher permanecer. Por isso, recebe esse anel como um convite de partilha para essa nossa travessia, até que a imensidão encontre o mistério.